Olá, me chamo Riquele Karina Alves, brasileira, advogada, graduada em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, pesquisadora na área de Direito e Justiça, pós-graduanda do curso em Carreiras em Tribunais com ênfase em Direitos Humanos, de nível Lato Sensu, promovido pela Faculdade Focus, na modalidade à distância, a qual fica sediada na cidade de Cascavel, no estado do Paraná. Estou inscrita no Encontro Ibero-Americano das Diversidades, que está sendo realizado a partir da cidade do Porto, em Portugal. Apresento uma comunicação intitulada A Questão de Gênero na Política, apontamentos sobre desafios enfrentados na democracia brasileira. Pois bem, como ponto de partida para abordar o caso do Brasil com a problemática de gênero, conforme Maria Luísa Heilborn, este conceito se refere, abre aspas, à construção social do sexo, fecha aspas, 1994. Ocorre que buscar o sentido de gênero nos leva a compreender complexas dinâmicas em torno de poderes historicamente validados, como econômico, religioso, político, ideológico, etc. Compreender tal questão também deságua em diversas realidades. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou no corrente ano que, apesar de as brasileiras corresponderem a 52,7% do eleitorado nacional, apenas 17,9% ocupam os cargos parlamentares. Isso faz com que o país esteja no 133º lugar do ranking, que conta com 186 países, sendo o Brasil o último colocado entre os países da América Latina. Os dados foram obtidos no Parline, fonte oficial para os indicadores ODS das Nações Unidas, e é relativamente às mulheres que integram parlamentos nacionais e cargos de liderança Segundo nota do IBGE, para a seleção, além do Brasil, foram escolhidos os 3 países com maiores percentuais de mulheres em assentos ocupados nas câmaras baixas ou parlamentos unicamerais de cada continente. Ocorre que os impactos devido à pouca participação das mulheres em cargos parlamentares traz prejuízo para o avanço da democracia brasileira, ao se desprezar a agenda para políticas e programas que visam combater a desigualdade de gênero. A violência política de gênero está prevista no artigo 326b do Código Eleitoral Brasileiro, o qual a define como condutas tendentes a, abre aspas, assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ou à sua cor, raça ou etnia, com finalidade de impedir ou de dificultar sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Fecha aspas. Este dispositivo foi incluído pela Lei 14.192 de 2021. Então é um pouco recente. Também nele define a pena de 1 ano a 4 anos e multa para essas condutas. Uma causa apontada para a pouca participação das mulheres na disputa e consequente ocupação de cargos políticos é a violência, conforme aponta o Ministério Público Federal, MPF 2022. A violência política de gênero então surge como uma relação entre violência política geral e o uso de meios repressivos e opressivos contra a mulher, tais como a violência física, verbal, institucional, simbólica, moral ou ainda econômica e estrutural. Sobre as 3 últimas espécies,
o MPF vale destacar, ao falar de violência moral, se dá, abre aspas, uso de expressões que rebaixem a mulher no exercício de suas funções políticas, com base no estereótipo de gênero, com o propósito de prejudicar sua imagem ou exercício de direitos políticos, fecha aspas, MPF 2022. A violência pode ocorrer de forma simbólica, tais como interrupções frequentes de mulheres em espaços de falas, imposição da autoridade masculina, tentativa de desacreditar discursos, imposição de isolamento ao cargo exercido, como a conduta de não indicar mulher para funções de direção, liderança de partidos, relatorias, presidência de comissões, ou ainda tentativa de calar ou diminuir as causas defendidas para mulheres. Para concluir as espécies, a violência política ainda pode ser econômica e estrutural, o que é capaz de acontecer por meio do lançamento de candidaturas fictícias para fraudar os percentuais da Lei 9.504 de 97, que estabelece parâmetros em seu artigo 10º, parágrafo 3º, sendo eles, abre aspas, mínimo de 30% e máximo de 70% para candidaturas de cada sexo, ou seja, para o gênero feminino, haveria pelo menos 30% de candidaturas e cargos reservados para as mulheres. Pode acontecer também de a violência ocorrer por falta de financiamento para campanhas femininas, por ausência de apoio ou estrutura no ambiente do partido, entre várias formas que torna difícil que a mulher se candidate, faça sua campanha e, consequentemente, seja elegida. Sobre dado empírico, o Instituto Alziras que é uma organização social brasileira sem fins lucrativos, realizou um censo com prefeitas, chefe do Poder Executivo Municipal, sobre a violência política relativa ao mandato 2021-2024, tendo sido entrevistadas 42% das 673 prefeitas em exercício. Deste universo, 58% afirmaram ter sofrido algum tipo de violência política. Aponta o levantamento do Instituto que, dentre as que registraram a ocorrência, 50% relataram que as denúncias não tiveram a devida apuração, e as que não registraram, 40%, não acreditavam na eficácia das apurações. Dentro dos tipos de violência relatadas, destacam-se as seguintes: 74% se deram por divulgação de fake news, 66% por ofensas e discursos de ódio em redes sociais, em espaços virtuais, 29% por ofensas verbais presenciais, 20% por exposição pública da vida afetiva, familiar ou sexual, 15% por tentativas de extorsão, 12% ameaças contra a vida, 12% ameaças contra parentes ou membros de equipes, 9% por ameaças em razão de financiamento de suas campanhas, 4% assédio sexual e 1% agressões físicas de forma geral. Tudo conforme o Instituto Alziras, em pesquisa divulgada sobre 2024. Fala de duas ministras, certo? Primeiro, da ministra Carmen Lúcia,
em um webinário sobre mulheres na política, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará no dia 8 de março de 2023. A ministra Carmen falou, abre aspas, quando alguém é discriminado, desvalorizado por ser o que é, você se sente indignado. A discriminação indigna a pessoa e, portanto, contraria o princípio mais importante do constitucionalismo contemporâneo, o da dignidade, disse a ministra Carmen. Outra que devo destacar para encerrar esta comunicação é a fala da ministra Edilene Lobo, a primeira mulher negra do TSE, enfatizando a importância das alterações promovidas no Código Eleitoral pela Lei 14.192 de 2021. As palavras foram ditas em um Seminário Nacional de Legisladoras, realizado no dia 5 de setembro de 2023. Abre aspas. Difundir esses tipos penais é muito importante, porque muitas mulheres nem tinham a noção de que sofriam violência política. Quanto mais nós damos nomes às coisas, divulgamos para a coletividade, provavelmente será um pouco mais fácil combater esse tipo de crime tão danoso à sociedade brasileira. Fecha aspas. Eu agradeço. Muito obrigada.